Tudo bem, pessoal? Boa noite para vocês. Aqui é o professor Vinícius Couto. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer aqui por essa oportunidade de ter esse tempo com vocês para a gente conversar um pouquinho aqui a respeito desse tema que eu entendo ser bastante importante, especialmente no evangelicalismo brasileiro, e principalmente quando a gente pensa dentro do nosso recorte evangélico aqui no Brasil, dentro do segmento pentecostal, né, que inclusive a confessionalidade aqui da FABAD. Né? Eu gostaria rapidamente, né, de me apresentar. Como eu já disse, né, meu nome é Vinícius Couto. Atualmente eu moro na cidade de Campinas. Pastoreio também, sou pastor da Igreja do Nazareno, que é de tradição arminiana wesleyana. Também tenho aí o meu percurso, né, acadêmico. Eu comecei minha trajetória acadêmica fazendo simultaneamente o curso de teologia e também de administração de empresas. E aí, logo depois, né, que eu terminei aí ambos os cursos, né, terminei juntos, trabalhava nessa época no setor industrial, então eu fiz aí especializações lato sensu em ambas as áreas, né, fiz uma especialização na área de gestão de produção, engenharia de produção, né, e a outra na área de história da teologia. Aí me apaixonei realmente pelo mundo acadêmico, né, produzindo artigos e tal. Ingressei em sequência, né, num programa de mestrado em Ciências da Religião pelo Seminário Nazareno de Costa Rica, né, das Américas, né, que fica em Costa Rica. Mas, como eu já vinha também lecionando, né, numa faculdade em Campinas, né, reconhecida pelo MEC, e havia necessidade da gente ter ali uma formação realmente reconhecida também pelo MEC, já que esse curso no exterior não conseguiria convalidar ele aqui. Eu entrei no programa de mestrado aqui no Brasil, em Teologia, fiz lá na Faculdade Batista do Paraná, terminei no finalzinho de 2018, finalzinho de 2018, e logo em seguida, finalzinho de 2017, e logo em seguida, em meados de 2018, eu entrei no programa de doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, né, que eu concluí, inclusive, né, em agosto do ano passado. Né? Atualmente eu estou fazendo um pós-doutorado na área de Educação, Artes e História da Cultura, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também estou envolvido aí numa pesquisa de mestrado da área de educação, também lá da Metodista de São Paulo, né, onde eu fiz meu doutorado. Basicamente, né, me apresentando aí rapidinho, seria isso. É um prazer para mim, né, estar com vocês aí nessa aula. Espero que a gente tenha aqui a oportunidade, né, de aprender juntos. E eu gostaria aí de começar agora a mostrar um pouco para vocês, né, da minha apresentação, dos meus slides, para a gente entrar aí mais propriamente realmente no tema de hoje, né? Bom, nós estamos aqui para falar um pouquinho da teologia de Jacó Armínio, e a minha intenção é que a gente faça isso dentro aqui de uma abordagem histórica e também iconográfica, né? A gente vai entender um pouco do pensamento de Armínio, da teologia que ele defendia, que ele acreditava, né? E ao mesmo tempo também a gente pretende aqui abordar um pouquinho, né, da história para entender quando ele viveu, como ele chegou a algumas dessas ideias, né? Lógico que panoramicamente, porque o nosso tempo não permite muito, né? Mas se você se interessar em se aprofundar ainda mais, né, nesse assunto, eu gostaria também de indicar minha tese de doutorado, foi publicada recentemente pela editora Reflexão. Se você quiser procurar lá, né, se chama Não Somos Daqueles que Dominam a Fé dos Outros: Tolerância, Irenismo e Liberdade de Consciência em Jacó Armínio, né? Foi o tema da minha tese de doutorado, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre Armínio, né? Quem foi, afinal de contas, Armínio? É alguém aí que viveu no período do século XVI, principalmente, morreu bem no comecinho do século XVII, né? Nasceu em 1559, morreu em 1609. Logo que ele nasceu, ou talvez enquanto a mãe ainda estava grávida, né? A gente não tem essa informação muito concreta, ele perdeu o seu pai, né? E aí, como era de costume naquele tempo,
algum parente que tivesse uma condição financeira um pouco melhor, geralmente assumia ali a guarda. Não a guarda no sentido de cuidar definitivamente da criança, mas principalmente de auxiliar no caminho de estudo, né? Então, Armínio tem aí uma primeira pessoa que cuida dessa tutoria, que é o Teodoro Emílio, e depois, Teodoro Emílio vem a óbito, né? E aí o Rodolfo Snélio é outra pessoa que vai dar continuidade nesse trabalho, né? Nessa tutoria. E sob a tutela do Snélio, Armínio começa a ter aí seus contatos, né, mais diretos com o meio universitário, embora ainda não seja exatamente um curso universitário em si, né, como se fosse uma espécie de preparatório para o curso universitário, que é o pedagógico. Né? Então ele vai lá para a Universidade de Marburg e estuda lá durante um tempo. Só que justamente nesse período em que ele vai para Marburg, né, e começa a estudar, ele acaba perdendo o restante da família dele. Como Armínio era um neerlandês, né, vivia, né, ali nos Países Baixos. Nessa época, os Países Baixos estão passando ali por uma guerra civil com o Reino da Espanha. Era um território pertencente à Espanha naquele tempo, né? E devido a isso, a gente vai encontrar momentos assim de muita tensão política, de muita tensão bélica, né? Muitas guerras, territórios sendo tomados, retomados, né? E há uma invasão na cidade que Armínio nasceu. Ele nasceu na cidade de Oldvater, e acaba perdendo então toda a sua família em 1575 durante o que ficou conhecido aí na história de massacre de Oldvater, né? Quando os espanhóis invadem ali aquela cidade, ateiam fogo, né, em diversas casas, matam muitas pessoas, eles contratam, né, inclusive não só, eles não vêm apenas com os soldados espanhóis, né? Eles contratam também algumas pessoas oriundas ali da região da Alemanha, pessoas que estavam realmente mais interessadas nos despojos daquela guerra. E aí, devido, inclusive, a não entrarem muito bem em acordo, né, nesses despojos aí no momento da invasão, eles acabam ateando fogo em muita coisa. A gente tem até algumas iconografias daquele período, né, que mostram um pouquinho dessa tragédia, né, de coisas que aconteceram. Até hoje existe, inclusive, um museu lá na região de Oldvater, né, lembrando aí esse episódio, né, tem documentos, textos, né, de alguns sobreviventes, esses textos existem até hoje. Aliás, todo o relato que a gente sabe, né, do que aconteceu de fato nesse período aqui da invasão espanhola, desse massacre de Oldvater, a gente deve, né, principalmente aí a esses sobreviventes, né, que relataram um pouco do que aconteceu. Depois, né, em épocas ali mais adiante, a gente tem essas iconografias contando um pouquinho também dessa história, né, narrando para a gente como a situação aconteceu. Né? Então a gente tem aí a primeira figura da esquerda para a direita, né, ela mostra assim de uma maneira mais panorâmica, mais abrangente, né, um trecho da cidade, com prédios aí pegando fogo, né, como a gente pode ver, a parte superior aí da figura tem muita fumaça, né, tem ali desenhos, né, como se fosse, por exemplo, as chamas, né, bem altas, muitas pessoas caídas pelo chão, mortas, né, que foram assassinadas aí nessa invasão. Se você tivesse condição de ampliar, você ia ver aí mulheres às vezes tentando proteger uma criança, alguma coisa do tipo, né? E bem à nossa esquerda tem também ali uma casa, lá dentro tem uma mulher pendurada, com a barriga já aberta, né? Porque nessa invasão a gente também encontrou casos de mulheres sendo estripadas, né? Especialmente algumas mulheres grávidas, como é o caso da figura do meio aqui, você consegue ver um pouco dessa narrativa visual, né? Ou seja, soldados entrando ali num determinado lugar, tem aparentemente ali um casal de idosos, né? É o que parece, pendurados, enforcados, e uma mulher também pendurada aqui mais na entrada dessa casa, né? Também passando aí por um pouco daquilo que eu mencionei, né? De alguém que foi estripada. E aparentemente ela estava grávida, tem um outro soldado espanhol segurando inclusive um bebê, né, na sua mão, né? E o outro ali, né, abrindo a barriga dela, né, dando a entender que o nenenzinho ele foi arrancado da mãe enquanto ela estava sendo aí executada, né, ou estripada, né. A figura da direita, né, extrema direita aqui, a gente mostra um pouco também ainda, né, dessas chamas,
de casas pegando fogo, tem uma igreja sendo incendiada ali também, mulheres correndo, né, sempre mostrando um pouco mais esse lado de pessoas em vulnerabilidade, né, por isso que a gente vê ali na figura do meio, provavelmente um casal de idosos, né, geralmente mulheres, crianças, né, eles mostram muito isso aqui nessas imagens. Tá? E nessa figura da direita a gente encontra, além disso, né, um soldado espanhol ali quase matando, né, uma mulher que está caída no chão sem ter condições de se proteger, de reagir, né, e lá no prédio, né, tem ali um soldado também segurando uma criança de cabeça para baixo, dando a entender que vai soltar essa criança, né, contra o chão, né, e obviamente ou essa criança morre, né, batendo a cabeça no chão, ou ela vai ter ferimentos muito graves. São narrativas para mostrar um pouco, narrativas visuais, né, para mostrar um pouco de como foi sofrido aí, né, esse momento, de como foi realmente um momento muito trágico. Né? Inclusive, Armínio, quando tem a notícia, né, de que aconteceu essa tragédia, de que toda a sua família, todos os seus familiares, né, mãe e irmãos, faleceram, ele saiu da universidade, foi até a sua cidade em Odovater, visitou, tirou um tempo de luto, né, para depois retomar os seus estudos. E depois que ele retoma os estudos, ele poderia ter, inclusive, continuado, né, agora em nível universitário mesmo, lá pela região especificamente de Marburg, né, onde ele começou ali os seus estudos preparatórios, né, daquele pedagógico, mas ele resolve, na verdade, ir para outro lugar. Ele vai para a Universidade de Leiden, uma universidade que era recém-fundada, mas ela acabava tendo ali, por assim dizer, uma história interessante. Né? Acredita-se que essa universidade ela foi dada como uma espécie de bonificação, porque os cidadãos dessa cidade, ao invés de se renderem aos espanhóis, nas empreitadas que os espanhóis faziam, né, para tentar retomar territórios, eles na verdade apoiaram a revolta holandesa, né, a revolta liderada pelo Guilherme de Orange. E devido a isso, né, ele acaba recompensando aí os moradores com uma universidade. E o Guilherme de Orange, ele trazia consigo uma ideia importante que vem sendo desenvolvida, na verdade uma ideia precursora àquilo que vai dar origem ao que a gente chama de tolerância religiosa. Né? Tolerância é um termo mais realmente do século XVIII, finalzinho do XVII, quando a gente já começa a ter um conceito moderno de tolerância, que vai aparecer principalmente aí com um pensador francês chamado Pierre Ribeiro, e depois o John Locke também, né, com a sua famosa Carta de Tolerância. Tá? Mas, nesse momento, o que a gente tem aqui é Armínio se dirigindo, então, para essa universidade, que defendia um dos lemas, como eu estava dizendo, né, que antecedeu aí a noção de tolerância, que era o lema da liberdade de consciência. O que era a liberdade de consciência? Era aquela ideia de que nenhum governo, nenhum sistema, nenhuma religião poderia impor, né, direto ali uma crença para as pessoas, né? A ideia era que as pessoas elas deveriam ter liberdade para escolher justamente a religião que elas queriam seguir. E tudo isso tem aí um apelo mais forte, né? Principalmente depois que a gente tem aí o startup da Reforma Protestante, né? Porque com o advento do luteranismo a gente começa a ter as primeiras discussões no Sacro Império Romano Germânico, né? Sobre a liderança lá do Carlos V, justamente sobre essa questão. O Lutero mesmo participa de algumas dessas reuniões, né? Ali os protestantes, tanto da Alemanha, das regiões ali do Sacro Império, da Suíça também, né, são instados, por exemplo, a produzir documentos confessionais, né, para que eles tivessem acesso, né, realmente ali ao sentido daquilo que eles acreditavam, tendo em vista a possibilidade deles serem tolerados ali no Sacro Império Romano Germânico, né. Isso demorou muito a acontecer para chegar numa definição. Em 1555 teve a Paz de Augsburgo, mas esse documento ele acabava, no final das contas, privilegiando, né, apenas do lado protestante a religião luterana. E aí eles diziam, nesse sentido, que a religião do rei era a religião do povo. Então, se a religião do rei fosse católica, todo o povo tinha que ser católico. Se o rei fosse luterano, todo o povo tinha que ser luterano. As religiões, as igrejas reformadas não foram reconhecidas, né, naquele momento, mas havia aí, então, essa preocupação, né, de limitar especificamente essas duas questões. Mas isso era uma coerção de consciência, né, porque isso forçava as pessoas
a optar por uma coisa ou outra. Então, se um rei dominasse ali, por exemplo, um território, né, e ele se definisse, né, como luterano, quem era católico ou ia ter que se tornar luterano ou ia ter que mudar daquela cidade. Não era uma movimentação assim tão simples, tão fácil de fazer, né? Mas isso parece, né, ter alguma coisa positiva no sentido de Armínio se interessar em ir para a Universidade de Leiden, porque era uma universidade que tinha esse princípio, tinha essa ideia da liberdade de consciência, né? Não sei se vocês viram aqui no slide de abertura, eu coloquei uma foto de Armínio. Nessa foto tem inclusive ali um lema, né, que tem sido atribuído a ele, que seria bona consciência es paradisos, né? Uma boa consciência é um paraíso. Isso parece realmente ter a ver aí com aquilo que Armínio depois ele vem também desenvolvendo na sua teologia. Armínio é alguém que defende esses lemas aí também da liberdade de consciência e outros afins, né, que surgiram também na época, tá? Como a ideia de irenismo, né? A ideia de concórdia, a ideia de paz, né? Todas elas estão ali intrinsecamente ligadas, né? E Armínio defendeu bastante essas questões também. Por isso eu sugeri aí a minha tese que foi publicada, porque lá vocês vão ver essa análise, né, mais detalhada, com mais calma, de como Armínio articulou, inclusive, essas ideias. Bem, mas ele vai para a Universidade de Leiden, ele estuda lá nesse intervalo de 1576 a 81. Não é ainda exatamente um curso de teologia, ele vai para lá estudar artes liberais. É um currículo que, lógico, passa pela teologia, porque tudo naquele tempo, de alguma maneira, está vinculado à religião ou à teologia. O direito, por exemplo, é um direito bastante canônico, né? A medicina, naquele tempo, né, é uma espécie de física religiosa, né? Então a gente sempre tem muita coisa ligada à religião. É claro, ele está num currículo mais filosófico das artes liberais, mas ele inequivocamente acaba também em alguns momentos perpassando aí pela teologia. E aí ele acaba sendo um aluno que se destaca, né, no período de estudos, e as pessoas da região de Amsterdã, que faziam parte da liderança, né, da Igreja Reformada, veem um potencial nele para que ele siga seus estudos e se torne um ministro da Igreja Reformada da Holanda. Então eles se comprometem a pagar uma bolsa de estudos para Armínio, e ele deseja ir para Genebra, uma universidade muito famosa naquela época, né? Universidade que teve ali a liderança de João Calvino, né, durante muito tempo. Nos dias de Armínio, quem conduzia, né, a reitoria, quem era o líder principal ali da Universidade de Genebra, era o Teodoro de Beza, né, que substituiu o Calvino aí. Mas Armínio tem uma passagem muito rápida lá, nesse momento, né, ele está muito interessado ainda na filosofia. A gente tem uma preocupação filosófica nessa época muito potente, né, digamos assim, a ideia de uma metodologia aristotélica, e Armínio acaba tendo contato, né, com uma perspectiva diferente, que tenta simplificar o pensamento, né, que tenta fazer com que, digamos assim, a construção do conhecimento, né, a questão epistemológica, né, ele entende que isso pode ser feito de maneira mais simples, por meio de uma outra metodologia, que era a metodologia ramista, né, de um homem chamado Petrus Ramos. E ele, então, acaba se deparando com essa perspectiva, tem, em algum momento, aí, algum desentendimento com algum professor, que a gente não sabe muito bem como isso aconteceu, mas tudo isso devido à filosofia, não à teologia, né? E ele acaba saindo de lá. E ele, então, vai para a Universidade da Basileia, onde ele conclui aí esse período de estudos, né? Fica aí no segundo semestre de 82, vai até provavelmente o comecinho de 84, ou até o final mesmo, lá do ano de 83, né? E depois ele volta para Genebra, agora um pouco mais maduro. Ele resolve não entrar em discussões, né, dessa questão filosófica, e ele conclui agora, na sua segunda passagem, seus estudos aí na região da Universidade de Genebra, né? Ao terminar os seus estudos, por volta aí final do primeiro semestre, né, de 86, alguns amigos dele vão visitar a Universidade de Pádua, né, em Roma, na Itália, né? E ele acaba indo junto com esses colegas, vai conhecer, ele tem um interesse ainda muito forte pela filosofia. Ele queria ouvir um dos professores mais famosos na época, né, especialista em Aristóteles, que era em Aristóteles, né?
que era o Giacomo Zabarella. Ele vai para lá para poder ouvir, né, um pouco mais dessa lógica aristotélica, né? Ele passa ali um período, inclusive dando algumas aulas para alguns estrangeiros que tinham interesse em aprender sobre a lógica ramista, né? Então ele fica ali um período. Um amigo dele chamado Petrus Bertius, né, depois até relata que Armínio chegou a ver o Papa, né, naquele período, mas que isso inclusive foi útil para ele para perceber como que a Igreja Romana, né, como que a Igreja Católica, ela estava realmente ali longe, né, daquilo que se pensava na tradição protestante, né, e das Escrituras. Então, ele vê muita coisa negativa por lá, e isso é depois relatado aí numa primeira tentativa, né, de contar alguns pontos, né, importantes da vida de Armínio, né, que foi num sermão fúnebre pregado aí por esse amigo dele, Petrus Bertius. Depois que ele termina os estudos, então, ele volta lá para sua cidade, passa agora por uma sequência de exames, né, porque o objetivo era que ele fosse, de fato, lá um pastor da Igreja Reformada, e ele fica lá entre 87 e 88 passando aí por esses exames, até chegar à sua ordenação, né? Então, vale lembrar que ele era da Igreja Reformada da Holanda. Essa igreja ela foi fundada em 1571, quando houve um sínodo, o sínodo de Emden, né? E nesse sínodo, a Igreja Reformada, além de ser organizada, ela se autoproclamou a religião oficial dos Países Baixos. E ela adotou também alguns documentos confessionais, né, que tem aí a linha mais calvinista, né, por assim dizer. Então ela adotou ali a Confissão Belga, né, como documento principal, e o Catecismo de Heidelberg, né, para aqueles que falavam holandês, e o Catecismo de Genebra, para aqueles que falavam francês, porque lá nos Países Baixos daquela época tinha províncias ao norte, né, que falavam mais realmente holandês, e províncias mais ao sul, que eram de fala francesa. Então, por isso também dessa questão aí dos catecismos diferentes, né? Depois o de Heidelberg suplantou, né, se tornou aí realmente basicamente o único, né? Lá na frente, nas outras tensões que vão aparecer, a gente não ouve mais falar do Catecismo de Genebra, né? Mas, de qualquer maneira, ele segue ali a sua trajetória pastoral. Logo no início, ele já pensa em seguir com uma metodologia muito comum no período medieval, né, que é o que a gente chama de lexio continua, né, aquela leitura continuada. E ele segue ali uma sequência de sermões, de homilias, de pregações, na Epístola de Paulo aos Romanos. E num outro horário também, ele pregava sobre o livro do profeta Malaquias. Né, e depois que ele terminou de Malaquias, ele foi para Jonas e tal. A gente não tem muitos registros assim de tudo que ele pregou. E as homilias dele também se perderam, tá? Mas o tempo que ele demorou para pregar Romanos aí, por exemplo, foi longo, né? Na década de 90 ainda ele ainda estava pregando, meados da década de 90 ele ainda estava pregando na carta de Paulo aos Romanos. Tem algumas tensões acontecendo nessa época também. Na década de 90 tem um grupo de calvinistas, né, que vinha sendo questionado por um católico humanista, né, chamado Dick Kuhnhardt. Armínio, inclusive, é convidado para poder debater com ele, refutar os textos do Kuhnhardt, né, e ao mesmo tempo também para rebater os textos dos ministros de Delft, que eram calvinistas que vinham debatendo aí com o Kuhnhardt, né. Isso por quê? O Kuhnhardt ele não concordava com a visão predestinacionista que os calvinistas defendiam, né. Ele alegava que aquela maneira de pensar a predestinação levava automaticamente a colocar Deus, né, como autor do mal moral, do pecado, e ele também criticava, né, uma série de sistemas relacionados à intolerância religiosa. Então, desde mais ou menos a década de 70, ele já vinha nesses embates, vinha dando muita dor de cabeça para os reformados. Inclusive, esses ministros de Delft, eles acabaram, de alguma maneira, adotando, né, uma outra lógica de eleição de predestinação, justamente com base nos debates que eles vinham tendo com o Kuhnhardt, né? E o que era? Usualmente, os calvinistas estavam mais familiarizados com aquilo que posteriormente ficou conhecido como supralapsarianismo, né? Supra no latim tem a ver com a ideia de acima ou antes, né? E lapsus é a queda, né? O pecado e tal. Então, acreditava-se que os decretos de Deus todos teriam sido feitos antes da queda de Adão. E aí, mais uma vez, né? A crítica era, se Deus decretou tudo antes de Adão cair, logo, ele é o próprio autor do pecado, do mal moral, né? E aí esses calvinistas aí de Delft, eles acabam adotando uma outra perspectiva,
que é a do infralapsarianismo, né? Ou seja, infra agora é de abaixo ou depois, né? Então, depois da queda, na opinião deles, Deus teria feito aí as, digamos assim, predestinações, né? Os seus decretos. E claro, isso aí tinha outros problemas também dentro da argumentação, por isso que Arminio foi chamado para refutar os dois pontos de vista, tanto do Kuhnholt como desses outros calvinistas aí. No final das contas, ele acaba não entrando diretamente nesse debate. A gente tem fontes mais antigas aí contando, né, inclusive de amigos próximos, né, pessoais de Arminio, íntimos, né, contando que ele passou um tempo estudando, um tempo longo, lendo inclusive algumas cartas pessoais de Arminio. Me parece que ele tenha ficado cerca de 7 anos estudando até assumir um posicionamento, mais ou menos de 1590 até 1597. Isso a gente consegue extrair das próprias cartas dele, o próprio Arminio falando, né, que ele estava em dúvida, que ele precisava estudar o assunto. Então ele ficou realmente 7 anos ali, passando por esse período de estudo. Teve contato com Francis Júnior, né, que era um professor da Universidade de Leiden, um dos calvinistas mais famosos ali da época também. E ele vai amadurecendo o pensamento dele. Entre 97 e 98, a gente já começa a ter os textos de Arminio defendendo, né, aquele ponto de vista que basicamente a gente vai chamar hoje de arminianismo, né? Lógico, ele não se chamava de arminiano, né? Seria uma coisa sem lógica, né? Ou até uma espécie de soberba, né? Ele inventar um sistema com o nome dele. E basicamente também, ele também não inventou um sistema, né? Que eu acho que é outra coisa importante ser mencionada, apesar de a gente não ter muito tempo aqui para eu explicar isso, mas na prática, outras pessoas seguiam essa mesma ideia, né, que o Arminio teve. Uma dessas pessoas, por exemplo, que é possível ter havido aí alguma influência sobre ele, né, é o Sebastian Castello. O Castello, ele chegou a ser professor na Universidade de Genebra, ele teve muitas situações ali de desentendimentos, né, com Calvino, com Beza, depois ele acabou sendo expulso. Quando ocorre, né, a execução do Miguel de Servetos, o Castello ele acaba escrevendo um texto, né, criticando o que aconteceu, um livro, né, e nesse livro, inclusive, tem uma frase famosa dele, ele escreve assim: matar um homem não é matar uma ideia, é matar um homem, né, falando da preocupação que a gente tem que ter com a ideia de humanização, né? Ou seja, você não matou uma ideia, a ideia continua viva, e no final das contas você matou um ser humano, né, e ele estava criticando justamente nessa frase a execução dos Servetos, né, que Calvino, de algum modo, não só consentiu, né, mas ele também foi um dos pivôs ali para entregar esse homem às autoridades para ele ser executado. Então ele tem uma crítica muito severa com relação a isso, até porque Calvino depois também tem um livro que ele vai defender a execução dos hereges, né. Então o livro do Castello é para mostrar que deve haver liberdade de consciência, por mais que a pessoa acredite numa heresia, o papel não é matar a pessoa porque ela acredita numa heresia. O nosso papel é tentar convencer essa pessoa da perspectiva que se acredita que seja a correta, né? Mas não tirar a vida de alguém por isso, né? E lendo os escritos de Arminio, ele parece também ter tido aí algum ponto de encontro, né, com essa literatura do Castello. Depois os remonstrantes, inclusive, traduziram o material do Castello, né, para poder popularizar aí essa ideia, né, da liberdade de consciência, né, mais adiante. Remonstrantes, eu não falei deles, né, são os seguidores de Arminio, depois que Arminio morreu, vou falar daqui a pouquinho sobre eles. Mas eles traduzem esse texto, eles trazem esse texto do Castellion para o contexto deles ali nos Países Baixos. Tá? Outra coisa, né, importante aí também de alguém, né, que tinha ideias parecidas, né, com relação à doutrina da salvação, não só o Castellion defendia também a ideia de uma eleição condicional, de uma graça que pode ser resistida e tal, né? Mas a gente vai encontrar essas mesmas ideias no auxiliar do Martinho Lutero, que é o Philip Melanchthon, né? Tem uma fase do pensamento dele que ocupa aí mais da metade da vida dele, né? Ou cerca da metade da vida dele, defendendo aí esses mesmos princípios que Arminio veio defender. Né? Então Arminio não inventou uma teologia arminiana, tá? Isso aí, lógico, depois foi um apelido pejorativo, né? Dado aos remonstrantes. Remonstrantes também foi um apelido pejorativo, mas arminianos, né? Foi para poder dizer, tá vendo, vocês seguem homens, né? Vocês são seguidores de homens. E por aí vai, né? Mas essas ideias, elas são mais antigas, por assim dizer, não são invenções de Armínio, né? E Armínio, depois
que passa aí essa fase estudando, tomando a sua posição, né? Ele entra em alguns conflitos também internos na igreja, porque quando ele prega sobre Romanos 7, ele é mal compreendido, quando ele chega em Romanos 9, ele é mal compreendido, tem que prestar contas perante o tribunal eclesiástico. Mas depois, em 1603, ele acaba deixando a igreja, né, porque ele recebeu um convite para se tornar professor da Universidade de Leiden. E em 1603, ele vai para lá lecionar e fica até o final da vida dele, em 1609. Né? Nesse período que ele está em Leiden, ele tem ainda algumas dificuldades, digamos assim, algumas disputas teológicas, né, com outros professores, principalmente o Francisco Gomara, né, o professor com quem ele vai ter aí mais embates, né, por assim dizer. Esses embates depois chegam até mesmo nas autoridades eclesiásticas, né, lá na parte superior da igreja, para que eles apresentem suas ideias, né, para que eles discutam perante as autoridades, que eles escrevam textos, né, defendendo o que eles realmente acreditam. Havia um interesse, né, de que acontecesse um sínodo nacional para a igreja chegar realmente ali num denominador comum, né, para fechar essa discussão, essa controvérsia e tal. Mas não foi possível acontecer isso daí enquanto o Armínio estava vivo, né, lembrando que os Países Baixos ainda estavam também passando por uma guerra civil com a Espanha. Então, parar tudo, né, para fazer um sínodo nacional não era uma coisa muito saudável, porque poderia, né, inclusive, abrir aí um precedente, uma possibilidade para os espanhóis invadirem ali aquele território. Né. Mas Armínio morreu, e a gente vai ter pessoas aí que vão seguir o seu ponto de vista, vão concordar com a sua visão, né, mas ao mesmo tempo a gente vai ter outras pessoas que não vão concordar. Né. Aqui a gente tem uma gravura, por exemplo, interessante, né, se você quiser saber mais sobre ela, tem um artigo meu publicado na revista Caminhando, né, da Universidade Metodista, que eu discuto um pouquinho sobre essa gravura, explico ela e muitas outras, né, que tem correlação com ela. Mas Armínio aparece aqui nessa figura, né, ele é o primeiro da esquerda para a direita na parte inferior, tá? O primeiro da esquerda para a direita na parte inferior. É aquele homem com um chapéuzinho, mais magro, uma barbinha, uma barba comprida, branca, tá? Nem parece Armínio, para falar a verdade. Em cima dele tem o William Perkins, né? O Perkins ele está mais parecido com o Armínio do que o próprio Armínio, né? Lá no texto eu discuto um pouquinho sobre isso, sobre essas representações iconográficas de Armínio, né? Mas essa figura que ela apresenta vários reformadores, vários. Aqui tem Lutero, Melanchthon, Thomas Cranmer, Zwinglio, enfim, uma série de reformadores aí, né? São retratados aqui ao redor dessa mesa. Curiosamente, Armínio é colocado junto deles também, né? O que é interessante. Lá na parte de baixo tem da esquerda para a direita, um monge católico, o Papa, um cachorro, ou um lobo, né? Difícil saber ali exatamente, e um cardeal católico. E eles estão tentando apagar uma vela, né? Essa vela ali, ela tem uma legenda, ela simboliza o Evangelho. Eles estão tentando apagar o Evangelho, mas a narrativa, ela visual, ela defende a ideia de que Deus, pela sua providência, levantou esses homens, né? Esses reformadores, para impedir que a luz do Evangelho fosse apagada, né? E a Armínio está entre eles aí. Mas Armínio nem sempre foi querido, né? Na verdade, a gente vai ver que ele também é mal, muitas vezes mal falado, né? Criticado, tá? Ali a gente viu uma iconografia dele curiosa, que não é comum, ele aparecendo com um chapéu, ainda mais aquele tipo de barba, não é a barba que ele usava, não é uma barba comprida, longa, lembrando mais a barba de João Calvino, né, em si. E aqui a gente tem alguns retratos, são poucos, né? Tem muitos outros retratos que eu já trouxe, já analisei, inclusive nesse texto que eu mencionei. Acho que vale a pena vocês darem uma procurada. Mas me chamou muita atenção, né? Esse primeiro quadro aqui, ó, né? Os dois últimos aqui, o do meio e o da direita, são quadros que geralmente retratam melhor, né? Aquilo que a gente imagina que Armínio era, né? Por causa dos outros retratos aí que existem, né? Já na sua fase mais madura, próximo da sua morte. Geralmente ele é mais gordinho, né? Aquela barba mais estilo espanhola, um pouquinho calvo, né? Agora, essa da esquerda, ele aparece bem mais novo, jovem, né? Sorridente, porque todos os quadros dele, ou ele está muito sério, ou ele está meio pensativo, reflexivo, né? Como é o caso dessa figura do meio, né? Esse retrato aqui do meio. Mas aqui na primeira não, ele está rindo, né? Está alegre, está mais jovem. Não tem barba ainda, né? Parece ter uma barba mais curtinha, começando a crescer. E é legal isso porque Armínio também era um cara
bem-humorado, tá? Às vezes a gente não sabe disso, né? Mas tem as cartas de Armínio aí, que ele às vezes mostra um pouco desse lado, né? Tem uma carta muito interessante que ele manda para o amigo dele chamado Johannes Wittenburgert. Ele comenta, né? Um amigo dele, tinha assumido ali a função de capelão do regente geral, né, dos Países Baixos, que era o Maurício Nassau, e ele acompanhava o Maurício, né, nas empreitadas militares e tal. Então, um dia Armínio brinca com ele, falou: você agora está aí servindo no exército, na guerra, né, mas não vai voltar para cá com o nariz em pé, hein? Não vai voltar para cá metido, né, como a gente diz aqui no Brasil, né, nariz em pé, com ar de superioridade, como outras pessoas do exército fazem. Se você fizer isso, o Deus da guerra vai te queimar aí, né, brincando com ele, né. Armínio também tinha esse tom bem-humorado, né, não era essa pessoa só carrancuda, séria, né, esse olhar mais sério que a gente geralmente vê aqui nos seus quadros, né. Mas, como eu disse, nem todo mundo gostava dele. Aqui tem uma outra gravura que já aparece mais aí pelo período do século XVII, quase chegando aí no XVIII, né, lá na Inglaterra, e algumas pessoas tentando eliminar o arminianismo de lá. Eles fazem uma petição para o rei Carlos, né, e nessa petição eles colocam também esse desenho, né. Esse desenho aqui a gente tem basicamente Armínio vestido, né, de um católico, né, de um cardeal católico. A gente sabe isso pela roupa, principalmente pelo chapéu. Ele, em cima dele tem um moinho de vento, né, que era um símbolo nacional da Holanda, tá? Na época da Guerra Civil, como lá era uma área muito envolvida, né, com as questões agropastoris, então eles usavam muito já, né, os moinhos de vento para poder ajudar nas questões aí da agricultura e tudo mais, né? Mas na época da Guerra Civil eles usavam muitas das vezes esses lugares aí, né, para servir de torre de vigia. Então acabava sendo também um instrumento militar, né, para eles assim de certa maneira. Por isso que em cima de Armínio tem essa figura desse moinho de vento, né, para ilustrar a nacionalidade dele. Repare, né, que na parte de cima ainda a gente tem à nossa direita um monge católico, né, soprando no ouvido dele, né, como se estivesse dizendo: olha, acredita assim, vai por esse caminho, né, vai por esse lado, pensa dessa forma, né. E do outro lado a gente tem um jesuíta, a gente sabe pela roupa também, né, e um jesuíta sussurrando no ouvido dele, tá. E na parte de baixo a gente tem aí Armínio de mãos dadas com uma mulher. Essa mulher ela tem um chapéu, que é o chapéu do Papa, tem várias cabeças de serpente, né, a ideia de dragão, tá? É como se ele estivesse sendo associado com a figura escatológica, que geralmente a escatologia historicista, né, que os reformadores também geralmente utilizavam, de associar a Igreja Católica com a Babilônia, né, com o dragão de 7 cabeças, né, de Apocalipse e tal. Então, por isso que aqui essa mulher é o Papa e, ao mesmo tempo, é a Igreja Católica. Então, está de mãos dadas com a Igreja Católica, né, e essa Igreja Católica embaixo tem uma legenda também, né, dando ali a ideia de que é a heresia, né, então ele está de mãos dadas com a heresia. E do outro lado, tem uma outra figura da mitologia grega, né, representando a verdade. E a verdade oferece para ele uma Bíblia, né, pisa em vários símbolos católicos também, e oferece uma Bíblia, e ele levanta sua mão, né, dizendo assim: não, obrigado, não quero, né. Então ele rejeita a verdade, fica de mãos dadas com a heresia, né. Essa foi uma perspectiva que muitas das vezes, né, foi vendida aí a respeito de Armínio. Agora, quando Armínio morreu, em 1609, a gente teve ali alguns homens, né, que se ajuntaram e escreveram um documento criticando o calvinismo rígido. Esse documento tinha 5 pontos, que eu vou falar deles daqui a pouquinho, né, que representam, de certa maneira, assim, sinteticamente, né, aquilo que a gente chama de arminianismo, tá? Representam aí os tais dos 5 pontos do arminianismo, né? E esses homens, quando colocaram esse documento para rodar, eles tiveram algum apoio, inclusive, da parte política, né? Havia um homem com um cargo muito importante lá nos Países Baixos naquela época, que era o Johann van Oldenbarnevelt, né? Era uma espécie aí de alguém que lidava, né, com os outros países, né, com as outras pessoas, mais do ponto de vista da diplomacia, né? Ele era uma espécie de diplomata. O cargo dele era Landsadvocat, né? Uma tradução ao pé da letra seria a ideia de um advogado geral, né?
dos Estados Gerais, mas na prática era muito mais do que isso, né? Ele era uma espécie de diplomata, alguém que representava aí os Países Baixos, né? E o Maurício Nassau, nessa época, era era o regente geral, né? E como sendo regente geral, ele tinha a responsabilidade, né, de governar ali os Países Baixos, mas principalmente lidar com as questões militares, né? Então, por isso dessa divisão, né? Enfim, com isso, o Oldenbarnevelt leva esse documento lá para os Estados Gerais, né, conversa com as pessoas, ele dizendo, olha, a gente precisa ouvir isso aqui melhor, né? Eles marcam, inclusive, uma conferência amigável, né, no ano seguinte ali, os artigos são de 1610, né, logo depois da morte de Arminio, que foi 1609, 1610 tem a publicação dos artigos, 1611 tem essa conferência amigável, né, tem um grupo de arminianos, um grupo de calvinistas que desbaixam, mas a coisa não dá certo, continua tendo briga. Um monstro humanoide, né, de 5 cabeças, e esse monstro, na prática, é uma figura para criticar, né, o arminianismo, né, os 5 pontos do arminianismo. Tá? Então a gente vai encontrar aí, por exemplo, né, nessa figura, a imagem aí desse monstro, né, com essas 5 cabeças, fazendo uma crítica direto aos 5 pontos. Né? A primeira cabeça, por exemplo, da esquerda para a direita, né, ela representa aí a avareza, a segunda é a estupidez, a terceira, ela, eu estou tentando ver aqui mais de perto, né, ela é a fraude, a quarta é a sedição, e a quinta é a opinião, né? Sedição no sentido de que os arminianos eles estivessem fazendo aí um motim, né? E opinião era uma das linguagens latinas para a ideia de heresia também, né? É uma opinião diferente, que divide, né? É uma opinião herética, tá? Então, na prática, eles estão criticando aí o arminianismo de ser isso aí tudo, né? Negativamente. Veja que esse monstro ele também segura aí um coração, né? E tem uma faca, né, perfurando o coração, que é a inveja. Na outra mão, ele tem aí, inclusive, uma espada, né, que é a espada da guerra. Ah, eu até não comentei a última cabeça aqui à direita, né, da opinião. Tá lendo uma Bíblia, só que essa Bíblia está ao contrário, está de cabeça para baixo, né? Por isso que, no final das contas, eles entendem que é uma heresia, né? Porque eles estão dizendo que o arminianismo nem entende a Bíblia, nem está lendo a Bíblia direito, né? E lá embaixo ainda, esse monstro ele está pisando um bebê que representa a inocência e pisando também um ramo, né, de folhas ali que representa a paz, e quebrou a espada da justiça, né? Porque eles estão acusando o arminianismo de ser uma coisa arruaceira, que traz divisão, traz confusão, né? E por aí vai. Bom, enfim, dá para ter uma ideia de como eles vinham vendendo a narrativa sobre o que é o arminianismo, né? E aqui, lógico, a gente já está lá próximo do Sínodo de Dort, né? O Sínodo de Dort aconteceu aqui bem nessa época, finalzinho de 1618, terminou em 1619. Eu não vou entrar nesse sínodo, não dá tempo, né? Mas, de qualquer maneira, é uma crítica aqui a esses 5 pontos do arminianismo, né? Mas que 5 pontos são esses aí, na verdade, né? Esses 5 pontos a gente pode resumir aqui dessa maneira, né? Seguindo a ordem dos artigos, tá? O primeiro artigo é sobre eleição condicional, o segundo artigo é sobre a expiação ilimitada, o terceiro artigo defende a ideia do pecado original. Eu até coloco aqui ou depravação total, mas naquela época não se falava ainda de depravação total, esse é um termo do século XVIII. Depois a gente tem, em quarto lugar, uma graça que vem primeiro, por isso ela é preveniente, mas ela também pode ser resistida num outro estágio, num outro momento, né? Por isso que ela é preveniente e também resistível. E por último, eles têm ali um texto sobre a segurança da salvação. Eu vou mostrar aqui rapidinho para a gente, né, esses artigos, o que eles acreditavam, o que eles defendiam. Né? Aqui é o texto na íntegra, já traduzido para o português, né? O primeiro artigo diz assim, que Deus, por um eterno e imutável plano de Jesus Cristo, seu Filho, antes que fossem impostos os fundamentos do mundo, determinou salvar, de entre a raça humana que tinha caído no pecado, em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo, aqueles que pela graça do Espírito Santo crerem neste seu Filho, e que pela mesma graça perseverarem na mesma fé e obediência de fé até o fim. E por outro lado, deixar sobre o pecado e a ira os contumazes e descrentes, condenando-os como alheios a Cristo, segundo a palavra do Evangelho de João 3,36 e outras passagens da Escritura. Mas chama atenção aqui nessa abordagem da eleição, né? Eles estão contrapondo a ideia do que é chamado
na tradição reformada, calvinista, de eleição incondicional, né? A eleição incondicional é aquela ideia de que Deus, lá na eternidade passada, já escolheu quem ele quer salvar, né? E a eleição condicional, ela parte do princípio que as pessoas elas serão responsabilizadas, né, pela decisão. Por isso que ela é condicional. A condição é a fé, já que a salvação é pela graça mediante a fé, né? A pessoa precisa responder. Eles entendem, principalmente, que a ordem da salvação, né, envolve arrependimento e fé antes de a pessoa ser regenerada, porque essa parece ser a ordem que aparece, por exemplo, em Romanos 5:1, quando Paulo fala justificados, pois pela fé, né? Então ele traz ali uma relação de causa e efeito, né? Se a pessoa é justificada, né, que é o efeito, a causa disso, né, é dito ali em Romanos 5:1, que é a fé, justificados pela fé. A fé leva à justificação, e não o inverso, né? Então, eles entendem aqui que, no final das contas, o arrependimento e a fé, né, a conversão vem antes, e que é uma condição para que a salvação seja efetuada pelo Espírito, né? E repare também aqui uma ênfase, né, muito grande na graça, né? Porque e também em Cristo, né? A pessoa, de acordo com eles aqui, é eleita em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo, né? E tudo isso também só pode ocorrer pela graça do Espírito Santo. Só pela graça que alguém pode crer no Filho, né? E pela mesma graça alguém pode perseverar na fé, né, até o fim. Então, veja que eles nunca deixam aqui essa ideia tanto de escolher, de crer, né, como de perseverar na santificação, né, como se fosse uma obra humana, como se fosse fruto da própria decisão humana. Estão dizendo que sempre isso daqui é uma obra da graça de Deus, capacitando, né, dando condições para que esse crente vá até o fim. Sem a ação do Espírito, sem a graça de Deus, é impossível, né, chegar lá. Tá? Em segundo lugar, a gente tem a abordagem deles aí da expiação, como sendo ilimitada, né? Ou seja, a ideia de que Jesus morreu por todas as pessoas e cada uma delas. Não deixou ninguém de fora na sua obra de expiação, né? Então, o artigo 2º diz o seguinte, que em concordância com isso, Jesus Cristo, Salvador do mundo, morreu por todos e cada um dos homens, de modo que obteve para todos, por sua morte na cruz, reconciliação e remissão dos pecados. Contudo, de tal modo que ninguém é participante dessa remissão senão os crentes. Essa abordagem deles aqui é interessante, porque alguém poderia questionar assim, bom, se Jesus morreu por todas e cada uma das pessoas, e ele morreu expiatoriamente, né, então ele simplesmente, automaticamente já salva todo mundo, isso poderia levar a um universalismo, e a questão é que não, porque eles fazem aqui uma diferença, né, entre o que a gente pode chamar de redenção obtida e redenção aplicada. Né? A redenção obtida é essa ideia, né, de que Jesus morre por todas as pessoas, e o que ele faz? Ele obtém para todas as pessoas a reconciliação e a remissão dos pecados. Ele obtém essa remissão, essa redenção é obtida. Mas, ao mesmo tempo, né, ela não é aplicada diretamente, automaticamente, a todas as pessoas. Né, porque a eleição, a gente viu anteriormente, ela é condicional. Se ela é condicional àquele que crê, se arrepende e crê, né, então não tem como, sem a pessoa se arrepender e crer, receber a aplicação desse benefício da expiação. Né? Por isso que eles terminam aqui o artigo dizendo: ninguém é participante dessa remissão senão os crentes. Senão os crentes no sentido daqueles que acreditam, né, que se rendem ao senhorio de Cristo. Tá? Sem essa rendição, sem a pessoa se render ao senhorio de Cristo, é impossível, né, nesse caso, ela receber essa aplicação dos benefícios da expiação. Então existe uma diferença, podemos até colocar assim, né, entre a provisão, né, que é aquilo que ele tem de redenção obtida, né, existe uma diferença entre a provisão e a aplicação desses benefícios da expiação, né, que só vão ser aplicados quando a pessoa se render ao senhorio de Cristo. Né. Bom, em terceiro lugar, a gente tem aqui agora a perspectiva deles, né, com relação ao problema do pecado, né, podemos falar aqui que é o pecado original. Então eles dizem assim, que o homem não possui por si mesmo graça salvadora, nem as obras de sua própria vontade, de modo que em seu estado de apostasia e pecado para si mesmo, por si mesmo, não pode pensar nada que seja bom, nada saber que seja verdadeiramente bom, tal como a fé que salva antes de qualquer outra coisa. Mas é necessário que por Deus em Cristo e através de seu Espírito Santo seja gerado de novo e renovado em entendimento, afeições e vontade, e em todas as suas faculdades, para que seja capacitado a entender, pensar, querer,
e praticar o que é verdadeiramente bom segundo a palavra de Deus. Eu deixei em destaque aqui algumas frases, né, que estão grifadas, mas veja, eles dizem que o ser humano não possui por si mesmo a graça salvadora. Então, não é uma coisa que a própria pessoa opera. Na prática, o que eles estão dizendo é que não existe livre-arbítrio, tá? Na prática, eles estão dizendo o homem não tem poder de decisão por si só. Eles não podem, de si mesmos, tomar uma decisão. Não podem se auto-salvar, né? Como seria aí o pensamento pelagiano, por exemplo. Né? E até, em partes, o pensamento semi-pelagiano. Né? O ser humano não tem condições disso. Então, isso não vem do ser humano, isso vem do próprio Deus. Veja que eles reforçam aqui, né, que essas obras, né, de salvação, de crença, isso não vem do ser humano, isso é uma coisa que vem da graça divina. E aí, devido ao efeito da queda de Adão, o ser humano não pode pensar nada que seja bom. Ou seja, não há, inerentemente falando, uma condição, né, do ser humano, na sua condição natural, para que ele decida por si só, né, a praticar as obras espirituais, as boas obras espirituais. Inclusive, eles ressaltam ali que nem a fé que salva, né, pode vir do ser humano. Nem a fé que salva é inerente do ser humano. Né? Isso é algo que Deus, pela sua graça, opera. Né? A gente costuma hoje dizer, né, não de livre-arbítrio, por exemplo, mas de arbítrio liberto, exatamente por essa ação da graça de Deus, né, que faz com que a pessoa que não tinha o arbítrio estava morto, né, o arbítrio estava perdido. Né? Se eu pudesse parafrasear aqui, tem um trecho das obras de Arminio que ele fala disso, né, na condição caída, nesse estado caído, o ser humano, o arbítrio do ser humano não está apenas ferido, machucado, etc. Ele está perdido. Né? Então ele nega a existência de um livre arbítrio, mas ele entende que a graça de Deus liberta, né, esse arbítrio para que a pessoa agora, pela graça, possa responder à salvação. Né? E eles terminam aqui esse artigo dizendo também que só por essa graça a pessoa pode ser capacitada a entender, a pensar, a querer e a vir a praticar o que é verdadeiramente bom. Né? Ou seja, de si próprio é impossível, mas pela graça a pessoa então recebe essa condição, essa capacitação. Né? Em quarto lugar, a gente tem aí a discussão em torno da graça de Deus. E veja, eles têm uma teologia muito centrada na graça, né? A graça de Deus é o centro realmente aí do pensamento arminiano, né? E eles dizem assim no artigo que essa graça de Deus é o começo, a continuação e o fim de todo bem. De modo que nem mesmo o homem regenerado pode pensar, querer ou praticar qualquer bem, nem resistir qualquer tentação para o mal, sem a graça precedente ou preveniente, que desperta, assiste e coopera. De modo que todas as obras boas e todos os movimentos para o bem, que podem ser concebidos em pensamento, devem ser atribuídos à graça de Deus em Cristo. Mas quanto ao modo de operação, a graça não é irresistível, porque está escrito que de muitos que eles resistiram ao Espírito Santo. Então a gente tem aqui, nessa fala sobre a graça, primeiro, né, a centralidade da graça de Deus, não a centralidade do arbítrio, mas na graça, já que o ser humano, a gente viu aí no artigo anterior, não tem condições de tomar decisão por si só, o arbítrio está perdido. Então a graça de Deus vem primeiro, ela é o começo. Né? Por isso que depois eles falam, a graça é precedente ou preveniente. Né? E isso, gente, significa dizer que se ela vem primeiro, no seu primeiro estágio, no seu primeiro movimento, ela é irresistível, ela não pede, posso ir aí, ela vai. Né? Agora, lógico, no segundo estágio, na continuação, né, que eles dizem que essa graça é o começo, é o que mais? A continuação. Na continuação, em especial naquilo que a gente chama de santificação, a graça, então, ela não é irresistível. Né? E até mesmo naquilo que a tradição wesleyana vai chamar, depois do estágio preveniente, né, a tradição wesleyana vai chamar de convincente. Né? Ou seja, naquele momento que a pessoa foi atraída, né? A atração foi irresistível pela graça preveniente. Mas na hora que ela é atraída e ela é convencida pela mensagem do Evangelho, ela agora pode vir a resistir, porque ali ela já se torna resistível. E é nesse ponto final que os remonstrantes estão comentando, né? A graça não é irresistível, porque está escrito que muitos resistiram ao Espírito Santo. Acho que um bom exemplo aqui é a gente trazer à memória, né, a pregação de Estevão, né, quando ele, inclusive, questiona ali seus interlocutores, dizendo, vocês negam aí o Espírito Santo, vocês resistem ao Espírito Santo como seus pais, como seus antepassados vinham fazendo. Né? Enfim, então a gente tem uma teologia muito centrada na graça. E, por último,
o último artigo dos remonstrantes sobre a segurança da salvação. Eles não entram em muitos detalhes, eles não fecham esse ponto em 1610, mas eles fecham em 1618, no ano do Sínodo de Dort. Tá? Mas eu vou ler aqui o que eles dizem, né? Que aqueles que são enxertados em Cristo, por uma verdadeira fé, e que assim foram feitos participantes de seu vivificante Espírito, são abundantemente dotados de poder para lutar contra Satã, o pecado e o mundo, e sua própria carne, de ganhar a vitória. É sempre, bem entendido, com o auxílio da graça do Espírito Santo, com a assistência de Jesus Cristo em todas as suas tentações, através do seu Espírito, o qual estende para eles as suas mãos, tão somente sob a condição de que eles estejam preparados para a luta, que peçam o seu auxílio e não deixem de ajudar-se a si mesmos. Ou impele e sustenta de modo que, por nenhum engano ou violência de Satã, sejam transviados ou tirados das mãos de Cristo. Interessante aqui a primeira colocação deles, né? É que eles linkam a ideia da segurança da salvação com a união mística com Cristo, aqueles que são enxertados, né? Ou seja, todo aquele que está em Cristo Jesus tem segurança de salvação, tem certeza de salvação, né? A pessoa sabe que está salva porque está em Cristo. Fora de Cristo ela não tem isso, mas em Cristo ela tem, né? E essa pessoa que está em Cristo, ele diz aqui que essas pessoas são capacitadas, né? Tem um trecho ali, ó, sempre com o auxílio da graça, né? Ou seja, elas são capacitadas para quê? Para vencer Satanás, para vencer o pecado, para vencer a carne e para obter a vitória. Isso me faz lembrar muito bem Filipenses 2,13, né? Quando o apóstolo Paulo fala que Deus opera em nós o querer e o realizar, né? Ele opera no sentido de energizar, que é a palavra grega que aparece lá, energon, né? Ela tem a ver com a ideia de energização, né? Deus energiza, ele incentiva, ele impulsiona, né? Para que a gente tenha o querer e o realizar, né? E é bem isso, né, que eles estão dizendo aqui, ó. As pessoas são abundantemente dotadas de poder, são empoderadas, são capacitadas para vencer o pecado, o mundo, a carne, né, o Satanás, o tentador, né, vencer aí. E eles deixam claro também que ninguém pode se apostatar da fé por uma ação do próprio diabo. O diabo não tem poder, não tem força para tirar alguém das mãos de Cristo. Se alguém está em Cristo, está seguro. A pessoa que está em Cristo não pode se apostatar. Agora, isso pensando numa força externa, isso pensando na ação de Satanás, né? Mas e a própria pessoa? Será que ela poderia, ela própria, cair da graça? Se apostatar da fé, perder a salvação? Esse é um ponto que aqui, nesse texto de 1610, eles não chegam ainda a uma conclusão, né? Então aqui a parte final eles dizem assim: mas quanto à questão se eles não são capazes de, por preguiça, negligência, esquecer o início de sua vida em Cristo e de novamente abraçar o presente mundo, de modo a se afastarem da sã doutrina, que uma vez lhes foi entregue, de perder sua boa consciência, de negligenciar a graça, isso deve ser um assunto de uma pesquisa mais acurada nas Santas Escrituras, antes que possamos ensiná-lo com inteira segurança. Então, nesse momento, eles não fecham esse ponto, né? Se o cristão ele pode, né, por força própria, né? Não é pela força de Satanás, tá? Mas pela força própria. Se o próprio cristão pode cair deliberadamente, né, abandonar, se apostatar e perder a salvação. Então, aqui em 1610, eles entendem que precisam estudar melhor esse assunto, né? Mas em 1618, no ano do Sínodo de Dort, eles escrevem um novo documento, embasam mais outros textos e chegam ali ao posicionamento de que é possível, sim, né, para um cristão se apostatar da fé, perder a salvação, etc., cair na graça, né? Mas por um movimento deliberado, por uma decisão própria, não por uma ação de fora da tentação do diabo, etc. e tal, né, como se o diabo tivesse força para arrancar a pessoa das mãos de Cristo. Essa é uma decisão deliberada daquela própria pessoa, tá? E é isso, pessoal. Aqui eu encerro a minha abordagem, né? Procurei aí seguir, né, o nosso tempo, o nosso período, né, que foi proposto, e passo aí a bola, né, para quem está nos direcionando, né, conduzindo aqui, liderando esse nosso encontro de hoje. Tá bom? Muito obrigado.